Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical da classe adulta da editora Betel. E hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 7. Esse trimestre nós estamos falando sobre personagens bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre Davi, na nossa lição de número 7. Mas antes de nós iniciarmos, nós deixamos algumas questões na lição passada e responderíamos nessa lição. E antes de iniciarmos a lição de número 7, nós vamos a essas questões da lição de número 6, onde fala sobre votos. E nós falamos a respeito do voto de Jefté e fizemos uma pergunta: ele sacrificou a filha em holocausto ou não? Nós tivemos aí duas irmãs que defenderam a ideia de que não, que ele não sacrificou a filha em holocausto. Que ela foi separada para o serviço do Senhor virgem. Muito bem, então foi preservado a sua virgindade. E eu falei que nessa lição nós traríamos aí alguns esclarecimentos a respeito disso. E é isso que nós vamos fazer agora antes de iniciarmos a lição de número 7. Esse texto é um texto de muita polêmica. Inclusive, foi polêmica quando eu fazia teologia, estava no Instituto Bíblico Ibadã, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Amazonas. O ano era 1997. E isso foi tema nas nossas aulas ali no Instituto Bíblico. A primeira regra que nós temos que observar é a regra do texto e o contexto daquilo que nós estamos lendo. O texto de Juízes 11 diz que o que saindo da porta da minha casa sair ao encontro será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Então nós temos aí Jefté falando em holocausto, que ele ofereceria em holocausto. E holocausto é um sacrifício onde a vítima é queimada sobre o altar. Então, o texto ali não me sugere um sentido simbólico ou figurado. O texto é claro em dizer que ele ofereceria em holocausto. Então, não tem como eu mudar essa palavra. Não tem como eu colocar ela num sentido diferente do sentido que ela de fato tem, que é sacrifício queimado. Se nós observarmos, nós vamos ver a expressão cumpriu o voto que tinha feito. O voto que ele tinha feito era um voto de quê? De sacrifício, de holocausto, de queima sobre o altar. Então nós temos ele fazendo um voto de holocausto e depois dizendo que ele cumpriu o voto que tinha feito de holocausto. Nós não temos ali no contexto nenhuma menção de um sacerdote, de uma voz que surgiu, de um anjo, substituindo a filha dele, como foi no caso de Abraão. Então, isso nos deixa, pelo contexto que nós estamos vendo, isso nos deixa claro que ele sacrificou a filha dele. Algumas pessoas falam a respeito
de que a filha dele, na verdade, foi consagrada ao Senhor. O texto diz que ela saiu para chorar a virgindade e depois voltou e o pai dela cumpriu nela o voto que havia feito. Nós temos ainda a questão de que anualmente as mulheres de Israel, elas saíam de ano em ano para lamentar a filha de Jefté. Fica estranho alguém prantear, alguém chorar todo ano como um memorial de luto, alguém que foi consagrado ao Senhor. É algo muito estranho, não é? Mas os defensores de que ele não matou, de que ele não sacrificou em holocausto, diz que esse choro era por causa da virgindade dela. É muito estranho, tá? Se nós observarmos a vida do povo no tempo dos juízes, nós vamos perceber que eles não tinham uma firmeza moral muito perseverante. Nós vamos perceber que o povo de Israel vivia um sobe e desce, um declínio, um sincretismo religioso, uma mistura de deuses muito grande. E as nações vizinhas tinham esse costume de sacrificar seus filhos aos deuses, inclusive o deus Moloque. Se nós observarmos também de onde veio Jefté, Jefté, ele foi um indivíduo expulso de casa e ele se mudou para uma terra chamada Tobi. E lá nessa terra ele se juntou com homens levianos. Então, se nós formos juntar tudo isso, esse fundo, e observarmos o texto, primeira regra da hermenêutica, verifique o contexto imediato e o contexto de todo o capítulo, depois o contexto de toda a Bíblia. Se nós observarmos o contexto, nós teremos Jefté sacrificando a sua filha em holocausto, que é onde a vítima é queimada sobre o altar. Agora, algumas vezes nós ouvimos o argumento de que Deus não aceitaria, mas o texto não diz que ele aceitou. O texto não fala isso. O texto diz que ele fez, mas não diz que Deus aceitou. Mas também não diz que Deus impediu. Então, o que nós precisamos observar é o texto. O texto está dizendo que ele sacrificou. Algumas pessoas dizem, mas no original, a palavra holocausto, no original, está dizendo que ele ofereceria em holocausto ou ao Senhor. Eu quero me ater ao que diz o texto que nós temos. O texto que nós temos afirma que ele sacrificou. É o texto que eu tenho acesso. É o texto que você tem acesso. Então, o que eu estou afirmando é baseado no texto. O texto diz com todas as palavras que ele sacrificou em holocausto. E é isso que eu quero que você entenda. É o que está escrito. Deus aceitou? Não sei. Deus não aceitou? Não sei. O que é que eu sei? É que ele sacrificou. Então, baseado no texto, sem achismo, opiniões particulares, eu vejo no texto. O texto me diz, ele sacrificou a sua filha em holocausto. E o que é holocausto? Holocausto é um sacrifício onde a vítima é inteiramente queimada. Então, é o que diz o texto. Tá bom? Quero aproveitar para deixar aqui o meu recado a você que está chegando agora, primeira vez no nosso canal, se inscreva. Se já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa lição com outras pessoas para que nós possamos chegar
mais longe e abençoar ajudando mais professores a preparar a sua aula da escola bíblica dominical. E fique até o final conosco, porque nós temos mais alguns questionamentos sobre uma interpretação muito equivocada que se fazem do texto "Não toqueis nos meus ungidos". Logo após a vinheta, nós retornamos com a nossa lição de número 7. Lição de número 7, trazendo o título Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Davi, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Essa expressão, nós encontramos ela 2 vezes na Bíblia, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Essa expressão não quer dizer que Davi era perfeito. E o próprio texto bíblico diz isso. E ele, então, não era um homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, mas por reconhecer os seus erros e ter um arrependimento sincero no seu coração. Quando Davi ele foi confrontado por Natã, ele não tentou se justificar do pecado que ele tinha cometido. Ele simplesmente se prostrou diante do Senhor, confessou o seu pecado e clamou a Deus por misericórdia. O coração de Davi ele estava quebrantado, e esse é o tipo de coração que Deus não despreza. Então é necessário nós observarmos que o arrependimento verdadeiro ele não é apenas um remorso, mas ele é uma mudança de direção na nossa vida. E Davi mostra isso de maneira assim espetacular. Ele consegue nos mostrar que o perdão de Deus ele restaura o relacionamento, renovando a alma que está cansada, que está abatida pelo pecado. E o Senhor ele continua olhando ainda hoje para os corações humildes que reconhecem a sua dependência de Deus. O quebrantamento ele não é nada mais, nada menos que o caminho para a restauração e para a renovação espiritual na vida do homem. E é sobre Davi, é sobre essa condição de homem segundo o coração de Deus que nós vamos estudar hoje na nossa lição de número 7. Lição que será ministrada no dia 16 de novembro. Texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em Salmo 51:17, que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51:17. E este versículo expressa o profundo reconhecimento de Davi de que o verdadeiro culto a Deus vai além de rituais externos. Vai muito além de eu ir à igreja, de eu dar glória a Deus, de eu dar aleluia, de eu cantar no momento congregacional, de eu cantar os hinos da harpa, de eu fazer uma apresentação de jogral, de coreografia, de eu dizimar, de eu ofertar. O verdadeiro culto a Deus ele vai além disso. É um sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo. Algo que ocorre no meu coração em primeiro lugar. Porque o Senhor ele se agrada mais de um coração arrependido do que de qualquer oferta material. Então, muitas das vezes nós estamos fazendo todas essas coisas, mas o nosso coração está fechado para Deus. Nosso coração está guardando o nosso pecado, guardando a nossa falha. E isso nos afasta da presença de Deus.
Mas quando o ser humano ele se humilha, ele reconhece a sua fragilidade, então ele abre espaço para que Deus possa trabalhar na sua vida, restaurando essa comunhão tão imprescindível com Deus na nossa vida. Então, o quebrantamento diante de Deus é o sacrifício mais precioso, pois revela a sinceridade e a dependência que Ele tanto deseja que nós tenhamos diante da sua presença. Ele não rejeita quem se aproxima dele com um arrependimento genuíno. Pelo contrário, Ele acolhe essa pessoa e transforma o interior, o coração dessa pessoa. O coração contrito é um altar onde Deus manifesta a sua graça, onde Ele renova o espírito. Às vezes nós não entendemos porque determinadas pessoas, apesar da gravidade do seu pecado, ela se reergue espiritualmente e continua trabalhando no reino, em prol do reino, cheio da graça e cheio da unção de Deus. E muitas das vezes nós que julgamos não ter um pecado tão grave ou ter cometido um pecado tão grave, apesar dos nossos esforços, nós não conseguimos ser usados como Ele é usado. E muitas das vezes não compreendemos. É muito simples, nesta lição nós vemos isso. O que Deus procura é um coração com um arrependimento genuíno. Não importa o pecado, não importa a situação que eu tenha entrado, se houver um arrependimento genuíno, há uma restauração espiritual da unção e da graça de Deus sobre a minha vida. Objetivos da nossa lição: conhecer a origem de Davi. Segundo, ressaltar que Davi se arrependeu de seus pecados. Terceiro, compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. Nosso texto de referência se encontra no livro dos Salmos, Salmo 51. Esse nós vamos ler. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51, do verso 1 ao verso de número 7. E começamos por aqui. Você deve ter percebido que Davi usa 3 expressões que normalmente nós usamos como sinônimo: transgressão, pecado e iniquidade. Você sabe qual é a diferença entre essas 3 palavras, essas 3 expressões que nós comumente usamos uma como sinônimo da outra e colocamos todas no pacote do pecado? Se você sabe, coloque aí nos comentários qual a diferença entre transgressão, pecado e iniquidade. Essas 3 expressões aí que nós encontramos no verso 1 e no verso 2, tá bom? Motivo de oração: oremos para que possamos cultivar um coração quebrantado e contrito, um coração temente diante da presença de Deus. Isso é de fundamental importância, um coração sensível à voz do Espírito Santo, um coração disposto a estar na presença de Deus, arrependido e disposto a trilhar um novo caminho. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor,
Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez ministrando a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, aprendendo do Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que nos acompanha todas as semanas. Cada um daqueles que com afinco preparam, Senhor, as suas lições para ministrar aos corações dos seus alunos a cada domingo. Dê a cada dia a eles sabedoria, discernimento e graça, Senhor, para que possam ser canais de edificação para a Tua igreja. E quero apresentar a vida de cada um de nós diante de Ti e pedir, Pai, que a cada dia nós tenhamos um coração mais disposto diante da Tua presença. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sensível à Tua voz, à Tua direção, reconhecendo a cada dia o Teu propósito para a nossa vida. É no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que eu te oro. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Esboço da nossa lição. Nós temos 3 tópicos. O primeiro, a origem de Davi. O segundo, Davi, um pecador arrependido. E o terceiro, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nossa introdução diz que Davi ficou conhecido por suas proezas. Matou um leão, matou um urso para defender ali as ovelhas de seu pai. E ele matou um gigante que afrontava o exército de Israel. Ele, depois de rei, venceu exércitos. Entretanto, a sua maior conquista não foi militar. Ela foi espiritual. Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E isso por causa de sua sensibilidade à presença divina. Por causa do seu arrependimento sincero diante dos erros que ele cometia. Ele nos ensina que o valor de um servo não está em sua força, em sua posição, mas está em seu coração quebrantado diante do Senhor. A história de Davi nos mostra que Deus perdoa, restaura e continua a usar aqueles que o buscam com humildade e com sinceridade. É sobre isso que nós vamos falar hoje nessa nossa lição, sobre Davi, o grande rei de Israel. Tópico 1. A origem do rei Davi. Vamos conhecer um pouquinho a respeito da origem desse grande rei. A Bíblia nos diz que ele nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente aí por volta de 1040 a.C. Diz que ele era o caçula entre 8 irmãos, filhos de Jessé, ali da tribo de Judá, que era uma das tribos mais proeminentes, né, de Israel. Sua origem era de uma família simples e contrasta com o grande propósito que Deus tinha para a sua vida. Mesmo sendo ainda muito jovem, pastor de ovelhas, o Senhor o escolheu para reinar sobre o seu povo. Isso demonstra que a eleição divina não depende de aparência, de posição social, de conhecimento intelectual, de condições financeiras. Não. A eleição divina na nossa vida depende de um coração sensível à sua voz, disposto a lhe obedecer. É simples assim o chamado de Deus na nossa vida. A importância de Davi na história de Israel, na história bíblica, ela ultrapassa o seu reinado terreno. Por quê? Porque ele faz parte da linhagem messiânica, de onde descende Jesus. O evangelista Mateus, quando ele inicia o seu evangelho, ele inicia falando sobre a genealogia de Jesus. Então ele liga aí Jesus a Davi e a Abraão, mostrando que a promessa de Deus se cumpriria plenamente em Jesus. A vida de Davi foi marcada por grandes vitórias, mas nós vamos observar que também tem muitas quedas dolorosas, como o episódio de Betseba, lembrando-nos de que até os escolhidos precisam da graça e do perdão do Senhor. Paulo
falando sobre essa questão do pecado, ele diz o seguinte: aquele que está de pé, vigie, cuide para que não caia. O pensamento ele é bem simples a respeito disso. Para cair, basta estar de pé e não vigiar. Para cair, basta estar de pé e não vigiar. Não existe homem forte para o pecado. Todos nós estamos susceptíveis a ele. O que precisamos é vigiar e clamar a graça de Deus sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos, nos aproximando de Deus a cada dia. Tópico 1.1, Davi, pastor de ovelhas e músico. A história de Davi é uma história muito interessante, né? Desde muito novo, Davi já demonstrava uma responsabilidade e uma coragem gigante ali ao cuidar do rebanho do seu pai. No campo, Davi aprende a enfrentar perigos para proteger as ovelhas. Eu acredito que não só era coragem, mas também uma fé muito grande que ele tinha em Deus. Imagine um rapaz de 13, 14, 15 anos enfrentando um leão, enfrentando um urso. Isso não é possível, não tem como isso acontecer. Com uma vara, com um cajado, com uma funda, não tem essa possibilidade, a não ser que Deus tenha estado com ele naquele lugar. Então eu acredito que Davi ele tinha uma fé extraordinária em Deus, e diante desses perigos ele ia em nome do Senhor e saiu vitorioso nessa batalha aí contra o urso e contra o leão que ameaçava o rebanho de seu pai. Foi nesse tempo de pastoreio, nesse cenário, que Davi então desenvolveu não apenas habilidades práticas, mas também uma profunda intimidade com Deus. O fato dele ter sido pastor de ovelhas lhe deu a autoridade prática necessária para ele compor o Salmo 23, onde ele faz uma análise de Deus como pastor de sua vida. Por que ele fala sobre pastor? Porque ele sabia os cuidados que um pastor deveria ter com as ovelhas e o cuidado que Deus tinha com a vida dele. Então ele fez um paralelo aí entre Deus e um pastor de ovelha. E ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele, como pastor, procurava levar suas ovelhas a pastos que fossem nutritivos. E ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. E ele sabia que as ovelhas, elas não bebiam águas em riachos turbulentos, mas preferia aqueles lugares mais tranquilos. E ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, pela experiência que ele tinha com as ovelhas, ele tinha a autoridade prática suficiente para escrever esse salmo, para compor esse salmo de número 23, um dos salmos mais belos que nós temos no livro dos Salmos. E é interessante nós observarmos, ninguém tinha costume de falar assim sobre Deus. Deus, ele era sempre o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Davi então vem e inova. Davi vem e coloca o Senhor como seu pastor, demonstrando uma intimidade com Deus, demonstrando uma aproximação com Deus, demonstrando através desse salmo o cuidado que Deus tem com as nossas vidas, se assemelhando o cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. Além de pastor, Davi ainda era um talentoso músico. Ele tocava harpa e tocava com muita maestria, diz o texto bíblico. As melodias e as palavras de Davi nos seus salmos revelam um coração sensível à presença divina.
tornando um exemplo de alguém que servia com dons simples, mas com uma profundidade espiritual imensa. Nós vemos na vida de Davi alguém que, de fato, quando se propunha a adorar a Deus, o adorava em espírito e em verdade. Que esse exemplo possa ser um exemplo para a nossa vida também, uma profundidade de intimidade com Deus. Tópico 1.2, Davi, unção e reinado. Após a rejeição de Saul, Deus rejeita Saul por causa da sua desobediência e então envia o profeta Samuel a Belém, a casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel. E na casa de Jessé, chega Samuel até lá e diz que precisava ungir um rei. E os filhos de Jessé então começam a passar diante de Samuel. Passaram um a um. Quando Samuel olhava para aqueles homens, né, grandes, fortes, alguns faziam parte do exército, né, de Israel, então eram soldados. E quando passam aqueles homens na frente de Samuel, ele olha e fala, só pode ser esse. E Deus olha para Samuel e diz, não é esse, Samuel. Calma. Vinha um outro grande, forte, só pode ser esse, Deus. Calma. Passaram-se todos os filhos de Jessé e todos Deus recusou. E quando passam-se todos, Samuel pergunta para Jessé, acabaram os seus filhos? Ainda há mais alguém? E aí Jessé responde, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Então, Samuel diz que só sentariam à mesa depois que ele chegasse. E quando Davi chegou, Deus falou, é esse aí o rei que eu quero para Israel. Levanta e unge ele com óleo. E assim foi separado aquele jovem pastor e ungido diante dos seus irmãos para ser rei sobre a casa de Israel. A unção de Davi ali simboliza a escolha soberana de Deus, que não vê como o homem vê. Às vezes é muito comum quando nós vemos líderes, por exemplo, que não têm uma instrução muito elevada, né? Nós percebemos pelo falar dele, pelo modo como ele coloca as coisas, que ele não tem um conhecimento intelectual muito grande. O conhecimento bíblico dele também é muito raso. E às vezes nós olhamos para o líder e percebemos isso. E algumas pessoas, quando percebem isso, eles ficam se questionando, por que que tem que ser ele o líder? Por que que não pode ser eu o líder? Por quê? Se eu tenho um preparo muito maior do que o dele. É simples, porque é a escolha de Deus. E Deus, ele não escolhe segundo os nossos critérios. Deus, ele escolhe segundo os seus próprios critérios. Então o Senhor, ele não se impressiona com a nossa aparência, com a nossa posição, com o nosso conhecimento, não. O que impressiona, o que deixa Deus admirado conosco, como nós temos lá no livro de Mateus, o que deixa Deus admirado conosco é o nosso coração, é a nossa fé, é a nossa disposição em se submeter, em nos submetermos a Ele. É isso que deixa Deus admirado conosco. Ele não vê como nós vemos. Ele não vê diploma, ele não vê certificados, ele não vê horas de cursos, ele não vê hora de estudo, ele não vê anel no dedo, ele não vê o nome da faculdade que eu estudei, ele não vê o nome do instituto bíblico que eu estudei, ele vê o meu coração, a minha disposição para me submeter a ele. É isso que Deus vê. E Davi, então, ele foi ungido. E mesmo sem ocupar o trono imediatamente,
Davi foi revestido pelo Espírito Santo, sendo assim preparado em silêncio para no tempo certo ele assumir o trono de Israel. Davi, entre a sua unção e a sua coroação ao trono, nós temos aí em torno de 14, 15 anos. Então, Davi foi ungido lá pelos seus 15, 16, 17 anos e só assumiu o trono em 2 Samuel, no capítulo 5, com 30 anos. Então, nós temos aí um tempo de espera de mais ou menos 14, 15 anos até que ele pudesse ver aquilo que Deus tinha para ele se cumprir na sua vida. E ele, durante todo esse tempo, se manteve fiel ao Senhor, fazendo conforme Deus havia falado no seu coração. É importante nós observarmos a respeito de Davi e termos muito cuidado. É muito comum nós ouvirmos esses pregadores famosos, os pregadores de internet, falando a respeito da vida de Davi, que Davi era bastardo, filho de uma prostituta, que Davi é fruto de um adultério, que Davi foi perseguido por seus irmãos. E a gente vê tudo isso. A Bíblia não me dá margem para falar a respeito dessas coisas. Eu aconselho você a se ater somente àquilo que a Bíblia fala. A Bíblia falou, falou. A Bíblia não falou, deixe quieto. Se você quiser usar como ilustração, tranquilo. Se você quiser mostrar para o povo as teorias que existem, tranquilo. Mas você não pode afirmar algo baseado em teorias. Você só pode afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Tá? Então, muito cuidado quando se fala de Davi e afirma que ele era um filho bastardo, que ele era desprezado por seus irmãos, por isso nem chamaram ele para a mesa. Como poderiam, né? Chamar um adolescente à mesa para ser ungido rei? Improvável no olhar humano. Tópico 1.3. Davi derrota o gigante Golias. O jovem Davi enfrentou o filisteu Golias, que era um guerreiro experiente no campo de batalha. E durante dias, esse soldado desafiava o exército de Israel. Zombava do Deus de Israel. Todos os dias ele ia lá num período e gritava com o povo de Israel: tem homem em Israel! Manda um soldado aí para nós disputarmos aqui. Se eu vencer, Israel fica sob o domínio dos filisteus. Se ele vencer, nós ficamos sobre o domínio de Israel. Tem homem aí? Todos os dias era a mesma coisa. E o povo, quando ouvia aquilo, tremia dos pés à cabeça. Por quê? Porque Golias, ele era um homem com quase 3 metros de altura. Golias, ele era um homem com quase 3 metros de altura. 6 côvados e 1 palmo. Cada côvado dá 45 centímetros. Então, se eu tenho 6 côvados, eu tenho 2,70 metros. 1 palmo, daí em torno de 22, 25 centímetros. Então, nós temos aí 2,95 metros. Quase 3 metros. Como não tremer diante de um homem desse? Falando, evidentemente, aos olhos e ouvidos humanos, né? Então, enquanto os guerreiros israelitas tremiam diante daquele gigante, Davi, movido pela fé, pelo zelo, pelo nome de Deus, ele decide encarar o gigante. E ele diz que ele ia naquela batalha. E é interessante que as pessoas não fizeram muito esforço para impedir Davi. Eu não sei qual foi a confiança que ele transmitiu para aquelas pessoas. Inclusive, o rei até ofereceu a sua armadura para ele.
mas ele não deu certo com aquela armadura, né? Então, ele sai ao encontro do gigante com um estilingue, com uma funda e com algumas pedrinhas que ele pega ali num riacho. E ele diz para o gigante que hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi olha para aquele gigante e diz: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E com uma única pedra certeira na testa de Golias, Davi derruba Golias. E essa vitória não apenas libertou Israel do medo, mas agora também revelou o poder, né, de um coração confiante em Deus. Que olhando o texto, parece que já não existia ali em meio àquele povo um coração confiante em Deus. Pelo contrário, os corações ali estavam dominados pelo medo. Então, esse episódio marca ali o início da ascensão de Davi e simboliza que quando o servo do Senhor luta com fé, luta com obediência, nenhum gigante é grande demais para ser vencido à sua frente. Uma curiosidade a respeito desse episódio é que muitas pessoas acreditam que o gigante foi morto com uma funda. E, na verdade, o texto não diz isso. A pedra só derrubou o gigante. O gigante foi morto com a sua espada. É só lermos direitinho o texto de 1 Samuel que nós vamos ver esse fato esclarecido, tá bom? Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o gigante. Se nós confiarmos em Deus, se nós nos dispormos a colocar diante do Senhor a nossa fé, todos os gigantes cairão à nossa frente. O que nós precisamos é confiar no Deus que nós servimos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiança é a base para a nossa vitória diante da presença de Deus. Tópico 2. Davi, um pecador arrependido. O pecado, ele é algo muito maléfico para a nossa vida. Por quê? Porque, segundo Isaías 59:2, ele rompe o relacionamento do homem com Deus. Ele torna o coração endurecido. Ele faz com que o coração se distancie da presença de Deus. E Davi compreendeu essa verdade quando ele caiu em pecado. E ele foi confrontado pelo profeta Natã. Diferente de Saul, que tentou justificar suas falhas, Davi reconheceu imediatamente a sua culpa quando ele foi confrontado. E com isso, com esse reconhecimento, ele busca então o perdão divino. Ele sabia, Davi sabia, que o arrependimento sincero era o único caminho para restaurar a comunhão que ele havia perdido com Deus. Imagine que Davi já não sentia mais a alegria que ele sentia antes. E Davi entendeu que sem confissão, o Espírito Santo se entristece, se afasta e o homem volta a agir conforme a sua velha natureza. Por isso que Davi clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O seu exemplo mostra que Deus não rejeita o pecador arrependido, mas ele oferece graça, ele oferece restauração àqueles que se humilham diante dele com sinceridade, com quebrantamento. E esse exemplo possa servir para as nossas vidas, para que possamos estar mais perto de Deus, com um coração mais sensível, mais aberto à sua vontade. Tópico 2.1, os pecados de Davi. Mesmo Davi sendo servo de Deus,
ele caiu em uma das mais graves armadilhas espirituais: o pecado do adultério e o pecado do homicídio. Davi, ele falhou feio com Deus quando ele decide adulterar, e para encobrir o adultério ele resolve tirar a vida do marido da mulher com quem ele adulterou. Davi, ele estava na varanda, no alpendre, no terraço do seu palácio, e ele observa e vê uma mulher tomando banho, e esta era Betseba, esposa de Urias, um soldado do exército de Davi. Ela estava ali se banhando, e ele então cedeu ao desejo, e ele tomou Betseba para si e cometeu com ela o adultério. E desse erro, Betseba engravida. E Davi então tenta encobrir o seu erro, chamando de volta Urias, que estava na guerra, para que ele viesse para sua casa e se deitasse com a sua esposa. Então, quando a gravidez aparecesse, se diria que esse filho era de Urias. Só faria o cálculo dos tempos e daria nisso aí. Só que Urias, ele era um camarada muito fiel ao exército, aos companheiros de guerra e fiel à nação. Davi chama ele e diz: Urias, pai, amanhã eu quero conversar com você, mas hoje você vai para sua casa e você então vai lá, deita com a sua esposa, faz ela feliz, se alegra, que amanhã é um outro dia. E Urias olha para ele e fala: Senhor, não posso fazer isso. Meus companheiros estão lá na guerra, como que eu iria para minha casa me deitar com a minha esposa? Não, não posso. E aí, diante dessa decisão, dessa recusa de Urias, o que Davi faz? Davi, então, entrega uma carta para Urias, para entregar para o seu general, e quando o general lê essa carta, o que diz a carta? Coloque Urias na frente da batalha, no fronte da batalha. E aí então coloca ele lá, e o propósito do rei era que na fronte da batalha ele fosse morto. E foi isso que aconteceu. O rei, que antes confiava plenamente em Deus, agora se deixava guiar pela culpa, pela tentativa de ocultar o pecado. E é interessante como que o ser humano é. O ser humano erra, não reconhece o seu erro, não confessa o seu pecado e ainda tenta sair como alguém do bem. Porque quando a morte de Urias aparece, vem à tona, ele espera que Betseba chore o seu luto pelo marido falecido, e agora ele olha para Betseba diante do povo e fala: olha, marido da Betseba morreu, ele morreu lá na guerra, eu não posso deixar ela desamparada. Então eu vou tomá-la como minha esposa. Ele ainda sai como herói por cima de tudo. Ele ainda tenta sair como herói. E ele tenta de todas as formas encobrir o seu pecado, cometendo um pecado ainda mais grave, que é matar o marido de Betseba. A história mostra que o pecado, quando ele não é confessado, ele sempre leva a consequências mais graves. Mas a Bíblia também nos mostra que mesmo após tamanha transgressão, Deus não desistiu de Davi. Pelo contrário, o confrontou para que o arrependimento trouxesse restauração. É importante nós observarmos, quando falamos sobre a vida de Davi, é que apesar de Deus ter restaurado ele espiritualmente, ele não se livrou das consequências do seu pecado. O perdão de Deus é para os pecados, mas as consequências do pecado, ela não deixa de existir. E a consequência ou as consequências
desse pecado de Davi vem quando Natã é enviado a ele. Aí Natã vai contar aquela parábola, né, da ovelha que foi roubada. E Natã, eu penso assim, meu pensamento é que Deus, ele te dá a palavra, mas ele deixa você usar a sua inteligência de como você vai entregar. Salvo exceções que ele instrui a entrega, não é? E Natã, ele sabia que se ele chegasse diante do rei, apontando o dedo na cara do rei, chamando o rei de adúltero, isso ia dar ruim, porque Davi estava escondendo esse adultério há pelo menos um ano, né? Há pelo menos um ano. E não ia ser com a dedada na cara que Natã ia abrir o coração de Davi. Então ele bola um plano e ele conta aquela historinha de que havia um rei que tinha muitas ovelhas e decide pegar a única ovelha, né, que um vizinho tinha para oferecer essa ovelha num banquete. E aí então Davi olha para esse homem, depois que Natã conta a parábola, ele olha para esse homem que pegou a ovelha do outro que só tinha uma ovelhinha, ele tendo muitas, e Davi diz que esse homem tem que morrer. Quando Natã pergunta qual é a sentença do homem, ele diz, esse homem merece a morte. E aí Natã olha para ele e fala, esse homem és tu. E Davi então cai em si sobre o que ele havia feito de fato. E aí nós observamos que Natã estabelece uma punição severa que foi imposta por Deus sobre a vida de Davi. Nós vamos ver isso em 3 aspectos. O primeiro, Davi tomou a esposa de Urias e o fez ser morto pela espada dos amonitas. Portanto, o castigo de Deus seria: a espada jamais deverá se afastar de sua casa. E o cumprimento dessa punição é um fato registrado historicamente. Amon, filho mais velho de Davi, com a sua esposa Ainoã, violenta sua meia-irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão, filho do rei, com Maacá, mandou assassinar Amon. Mais tarde, Absalão conquistou o coração dos homens de Israel, se rebelou contra o seu pai e acabou sendo morto por Joabe. E mesmo após a morte de Davi, Adonias, filho do rei, né, com Agite, foi morto por Salomão. Um preço verdadeiramente sangrento foi pago pela luxúria e pela violência de Davi. Segunda punição, Davi, ele teve relações sexuais secretas com a esposa do seu guerreiro, enquanto este estava empenhado na defesa da nação. E Deus então declarou: levantarei contra ti o mal desde a tua própria casa. Tomarei as tuas mulheres diante dos teus olhos e as darei aos teu próximo. E ele se deitará com as tuas mulheres à vista do sol, porque tu o fizeste em segredo, porém eu farei isso diante de todo Israel e diante do sol. Alguns anos depois que Natã fala isso a Davi, Absalão se rebela contra o rei, contra seu pai Davi. Davi, então, ao saber disso, ele foge de Jerusalém. E ele deixa 10 concubinas para trás para guardar o palácio. Quando Absalão entra em Jerusalém, por conselho de Aitofel, avô de Betseba, o jovem, então, rebelde, Absalão, armou uma tenda no terraço, no alpendre, na varanda, lá no mesmo lugar onde Davi viu Betseba, ele arma ali uma tenda e se deita com as 10 concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. E a terceira punição,
Natan informa a Davi que, visto que ele deu uma grande ocasião aos inimigos de Jeová para escarnecerem de Jeová, o filho que nasceu de Betseba morreria. E a morte desse bebê foi por causa de Davi, para que ele não desfrutasse do fruto do seu pecado. Então a espada nunca saiu da casa de Davi, a vergonha nunca saiu da casa de Davi e a morte da criança. Tudo isso aconteceu por causa do pecado de Davi. Deus o perdoou, mas Deus não tirou da sua vida a consequência. Deus sara a ferida, mas a cicatriz fica, para você sempre lembrar daquilo que você fez, para você sempre aprender com os erros cometidos, para nós sempre entendermos que seguir a Deus em fidelidade é o caminho de menor sofrimento que nós temos. Tópico 2.2. Davi se arrepende. Os pecados de Davi, de adultério e homicídio, foram uma afronta direta à santidade de Deus. E Deus não ignorou isso. Mandou o profeta Natan, que confrontou ele, revelando que nada pode ser escondido diante dos olhos do Senhor. Ao ouvir a repreensão, Davi não tentou justificar o seu pecado. Eu não resisti, a carne foi fraca. Também o que o povo de Israel ia falar de mim se soubesse o que eu fiz? Eu ia perder o trono, eu fiquei com medo da discriminação. Não, Davi não se vitimizou. Davi, ele não tentou justificar o pecado que ele tinha cometido. Totalmente diferente, por exemplo, de Saul. Porque às vezes as pessoas perguntam, né? O pecado de Saul, descrito na Bíblia, foi muito menor do que o pecado de Davi. Por que ele foi rejeitado e Davi não foi rejeitado? Por um motivo muito simples. Davi errou, foi confrontado e não tentou se justificar. Pelo contrário, se arrependeu com um coração sincero. Saul, ele tenta se justificar de todas as formas. A primeira situação é a situação em que Samuel demora um pouco para chegar onde deveria, falou que chegaria lá num prazo, esse prazo venceu e ele não chegou e precisava fazer o sacrifício, porque antes de toda guerra se fazia um sacrifício, consultava a Deus, e Samuel não chegava para fazer isso. E quando Saul vê o povo todo se dispersando, o povo todo apavorado, ele pega o cordeiro, ele pega ali o sacrifício, vai lá e sacrifica algo que Deus proibia veementemente. Só quem podia fazer isso era o sacerdote. Rei, sacerdote. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E aí, o texto bíblico diz que quando ele termina de sacrificar, Samuel chega. E quando Samuel chega, fala, oxe, não sou eu o sacerdote? Quem foi que sacrificou? Fui eu, Samuel. Você demorou a chegar, o povo estava se dispersando, eu vi que eu ia perder o controle do povo, eu fui lá e sacrifiquei. Samuel olha para ele e fala, porque tu é desobediente, porque tu não obedece aquilo que Deus fala, o reino será tirado de você. Nós vemos mais à frente, isso acontece no capítulo 13, nós vemos mais à frente no capítulo 15 um outro episódio com Saul. Agora ele tenta justificar porque o povo estava se dispersando, então eu fiz e tal. Ele não se arrepende. No capítulo 15, Deus dá uma ordem direta para Saul, para matar tudo na cidade que ele iria conquistar. Tudo. Pessoas e animais. E aí, ele vai para a guerra, quando ele volta, Samuel vai ao encontro dele, e Samuel começa a ouvir um berrado de umas ovelhas, o mugido de um boi, e pergunta a Saul, que é isso que eu estou ouvindo aí? Que ovelhas são essas? Que gado é esse?
Não foi dito para você matar tudo? Não, Samuel, é que eu vi uns gado lá bonito, eu vi um boi Nelore lá, pensa num boi bonito, umas ovelhas, eu resolvi trazer para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel olha para ele e fala: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer de você obediência. Em primeiro lugar, depois vem o sacrifício. Não é sacrifício que ele quer em detrimento à obediência. Não, obediência primeiro. Então, ele sempre tenta justificar o seu erro. É que era bonita a ovelha, eu trouxe para sacrificar. Desobediência. Então, Davi não. Quando ele foi confrontado, ele logo se ajoelha e diz que errou mesmo e pequei contra o Senhor e reconhece imediatamente aquilo que Natan está confrontando ele. Essa atitude revela aí um coração sensível diante de Deus. E nós vemos isso no Salmo 51. Quando Davi expressa um profundo arrependimento, quando ele confessa: contra ti somente eu pequei. E automaticamente ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi sabia que o perdão de Deus não anulava as consequências, mas restaurava a comunhão. As marcas do pecado o acompanharam, mas o arrependimento o reconduziu ao lugar da graça de Deus. Davi ele nos traz uma lição muito importante, que o caminho da restauração começa com uma confissão sincera e com um reconhecimento da própria culpa. Provérbios 28, nós vamos ver que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Portanto, confessemos os nossos pecados diante de Deus com um coração sincero, com a alma aberta, com um coração contrito diante da sua presença, com um coração quebrantado diante da sua presença. Só assim nós alcançaremos a graça de Deus. Tópico 2.3. Davi foi sincero e grato. O arrependimento de Davi, olha só como é o arrependimento que Deus espera de nós. Ele não se limitou em palavras. Ah, Senhor, eu estou arrependido, me perdoa, eu pequei. Não se limitou a isso. Ele traduziu isso em atitudes sinceras e gratas diante de Deus. No Salmo 51, ele declara o desejo dele de ensinar a outros transgressores o caminho do Senhor, para que outros também encontrem o perdão e a restauração que ele experimentou. Outro dia, eu estava falando com um discípulo, nós temos um trabalho de discipulado, 1 a 1, e eu estava numa conversa com um desses discípulos que nós temos aqui, e estava falando para ele. É interessante como que nós temos alcançado de Deus algo tão extraordinário, uma experiência tão assim magnífica diante da presença de Deus, e falamos que ela é uma experiência muito boa, mas não temos desejo nenhum de compartilhar isso com outras pessoas. Como que muitas das vezes nós falamos de uma transformação tão grande que Deus fez na nossa vida, mas a gente não tem desejo nenhum de compartilhar isso com outras pessoas. No Salmo 51, Davi ele expressa pelo seu arrependimento, pela graça que ele alcançou, ele expressa o desejo de ensinar a outras pessoas para que elas também encontrem o perdão e a restauração que ele experimentou. Davi ele entendeu que a misericórdia recebida não deveria ser guardada só para ele, mas ela deveria ser compartilhada com outras pessoas. É como alguém, observe, você sofre de um problema muito grave de saúde e você acaba encontrando uma plantinha que te cura daquilo. Vamos colocar aí uma fibromialgia, né? Aquela dor medonha, intensa
extensa, agoniante e que os médicos não conseguem resolver e a gente sofre. E você encontra uma plantinha que você mastiga ela uma vez por mês e a fibromialgia não aparece mais. Que depois de 3, 4 folhas mastigadas você nunca mais tem fibromialgia. Sempre que você encontrar uma pessoa com fibromialgia, se você é uma pessoa transformada, o que você vai querer fazer? Oferecer aquela folhinha para a pessoa que tem fibromialgia. Não é assim? Não é? É desse jeito. Quando você consegue alguma coisa que resolve o seu problema, sempre que você vê alguém com o mesmo problema, você dá a receita para ele. Isso é básico. Mas nós, quando se trata da nossa redenção, do nosso perdão, da nossa intimidade com Deus, da graça de Deus na nossa vida, parece que a gente não quer dividir isso com ninguém. E isso precisa ser mudado. Então a sinceridade do arrependimento de Davi se mostra na questão de querer compartilhar com outras pessoas, se mostra na questão da sinceridade da sua adoração. Davi, sempre que ele adorava com o coração. Davi jamais ofereceu ao Senhor algo que não lhe custasse esforço ou sacrifício. Isso é prova do sincero arrependimento dele. Em 2 Samuel 24, nós vemos Davi querendo fazer um sacrifício e ele observa uma eira, um local para fazer o sacrifício, e ele observa uma junta de bois. E ele chega para o dono dessa eira, dessa junta de bois, esse proprietário queria dar para ele a eira, queria dar para ele os bois do sacrifício. Por ser o rei, queria agradá-lo. E ele olha e fala, jamais que eu vou oferecer para o meu Deus algo que não me custou nada. Me diz o seu preço que eu vou te pagar por essa eira e vou te pagar pelos bois. Isso demonstra um louvor verdadeiro que sai do coração, de um coração comprometido, de um coração grato diante da presença do Senhor. Nos Salmos de Davi, ele exalta a fidelidade, ele exalta a justiça de Deus. Assim, nós aprendemos com Davi que o adorador verdadeiro é aquele que reconhece a sua dependência de Deus e o serve com gratidão, com integridade, com o coração puro. Nós temos muito isso, não é? De muitas das vezes fazermos de qualquer maneira. Quantas vezes nós vamos cantar na igreja e nem ensaiamos para isso? Nem nos preocupamos em apresentar. Quantas vezes vamos pregar e nem nos preocupamos de estudar? Quantas vezes nós vamos para o culto porque é uma sobra de tempo, porque eu não tenho outro lugar para ir? Ou seja, nunca estou disposto a sacrificar nada. Eu sempre entrego ao Senhor a minha sobra, sempre entrego ao Senhor aquilo que não me custa nada. Como se ser crente, ser servo de Deus, fosse um hobby que eu fizesse no meu tempo livre. Então precisamos repensar aquilo que oferecemos diante do Senhor. Tópico 3, Davi, um homem segundo o coração. 3.1, Deus conhecia Davi. Deus, sem sombra de dúvida, conhecia profundamente o coração de Davi, juntamente com suas virtudes e também as suas fraquezas. Assim como ele, todos nós somos sujeitos a erros. O texto bíblico em Romanos 3:23 vai nos dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque dela fomos destituídos. Davi, apesar das suas falhas, ele encontrou graça, porque se arrependeu com sinceridade e o Senhor o perdoou. É muito fácil nós olharmos para quem falhou e criticarmos o modo como ele falhou, por que ele falhou, mas na verdade o apóstolo Paulo ele faz um alerta a nós concernente a isso. Aquele que está em pé, cuide, vigie, para que não caia.
porque a receita para cair é básica. Basta estar em pé e não vigiar. Estando em pé e não vigiando, eu sou um candidato preparado para a queda. Então, qualquer um de nós temos a possibilidade de nos ver no lugar de Davi. Davi ele foi ungido ainda muito jovem, ele foi escolhido por Deus, não segundo a vontade de Samuel, pela aparência, mas ele foi escolhido segundo a vontade de Deus por seu coração. Que coração? Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a fazer a vontade de Deus, um coração disposto a reconhecer Deus em tudo o que fazia, um coração disposto a reconhecer os seus erros quando falha na missão que Deus lhe entrega. Deus viu isso no coração de Davi, porque ele não vê como vê o homem. Nós observamos o exterior, ele enxerga a essência, e foi essa sensibilidade espiritual que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Que nós também possamos buscar essa virtude de sermos um homem, uma mulher que busca agradar a Deus a cada dia. E que quando falharmos, que possamos reconhecer esse erro, que possamos reconhecer a nossa falha e pedir perdão ao Senhor com um arrependimento genuíno e sincero. Tópico 3.2. Davi se submeteu a Deus. Tópico 3.2. Davi se submeteu a Deus. Davi ele foi reconhecido pelo próprio Deus como quem cumpriu a sua vontade, como aquele que guardou os seus mandamentos. Há esse reconhecimento lá em Atos 13. Mesmo ele tendo falhado, mesmo ele tendo errado o alvo, ele se arrependeu e buscou viver de modo agradável ao Senhor. Uma das coisas que Davi ele trabalhou muito no seu período de rei é o combate à idolatria. Acredito que no Antigo Testamento esse é um dos principais pecados que Deus se entristecia muito com o seu povo. A idolatria. Todos os pecados, evidentemente, separavam o povo de Israel de Deus. A injustiça, o adultério, o assassinato, o roubo, ele coloca tudo isso ali nos 10 mandamentos. Mas se nós observarmos, o primeiro mandamento, o carro-chefe, é não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus, uma das coisas que mais fere o coração de Deus é a idolatria, quando nós colocamos algo no lugar dele no nosso coração. Por quê? Isso era tão ferrenho com Israel, porque Deus fez coisas tremendas no meio de Israel. E uma das coisas que fez com que Deus se irasse contra o povo foi logo na saída do Egito. Assim que eles atravessam o mar, que Moisés sobe no monte, o povo faz um bezerro, prostra-se diante dele, adora ele e diz que foi ele que havia tirado eles do Egito. Meu Deus, quanta ignorância, quanta falta de noção. Eles tinham acabado de construir o bezerro. Como que aquele bezerro havia tirado eles do Egito? Isso deixou Deus numa situação muito triste e muito irado com eles. Então Davi, ele prezou muito por essa questão da idolatria. No tempo de Davi, o reino de Israel era um reino livre da idolatria. O que nós não podemos dizer do reinado de Salomão, o seu sucessor. A força de Davi, ela era buscada sempre em Deus,
não era uma força que vinha de si mesmo. Ele declara isso quando ele vai enfrentar Golias. Talvez os outros soldados estivessem com medo de Golias porque estavam confiando na sua própria força. E Davi, ele declarou uma total dependência de Deus quando ele enfrenta Golias. Porque ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E essa submissão de Davi revela um coração que confiava plenamente no poder divino. Ele se rendia à autoridade de Deus em todas as circunstâncias de sua vida. E por isso que a vida dele era uma vida abençoada, era uma vida de vitória. Davi, ele aprendeu a tocar o coração de Deus. Tópico 3.3. Davi não tocava os ungidos do Senhor. No nosso comentarista, ele nos traz que, mesmo sendo perseguido por Saul, Davi se recusou a levantar a mão contra ele, reconhecendo assim em Saul um ungido de Deus. Reconhecendo em Saul, apesar de todas as situações, que ele era um ungido de Deus. Em 2 oportunidades, ele teve chance de matar aquele que o perseguia, mas ele preferiu obedecer a Deus e preservar a vida do rei. Em outras situações, Davi também impediu que os seus homens fizessem mal ao rei Saul, demonstrando assim uma reverência à unção divina. A sua atitude revela a maturidade espiritual, revela respeito pela autoridade estabelecida por Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 22, diz, não toqueis nos meus ungidos. É importante nós observarmos esse texto de 1 Crônicas 16, 22, porque esse texto ele é usado de uma maneira muito equivocada às vezes. O texto, não toqueis nos meus ungidos, tem sido frequentemente distorcido pelas pessoas em alguns contextos religiosos. Algumas vezes para blindar líderes de qualquer tipo de correção, de crítica ou responsabilização moral. No entanto, não é esse o sentido bíblico do texto. O sentido bíblico da expressão não toqueis nos meus ungidos. Para nós entendermos o texto, é preciso nós entendermos o contexto da situação. Então nós vamos ter esse texto inserido ali no contexto dos Salmos 105, verso 15, e no contexto de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 22. Primeiro precisamos entender que isso é um salmo, isso é um louvor, isso é um cântico de Davi, tanto no 105 do Salmo, quanto no 16 de 1 Crônicas. E o que ele canta, o que ele louva ali, ele fala da proteção de Deus a seu povo e aos profetas. Proteção de Deus a favor do povo contra quem? Contra as nações inimigas durante o período patriarcal. Se nós observarmos o contexto, nós vamos ver que ele está falando sobre Abraão, Isaac, Jacó. Não está tratando aqui de líderes religiosos dos nossos tempos. Não está tratando disso o texto. Ou seja, os meus ungidos ali se referia a todos aqueles que ele separou para a sua missão. Ou seja, todo o povo de Israel estava ali protegido dentro daquele não toqueis nos meus ungidos. Ali está falando do povo, Abraão, Isaac e Jacó, e as suas famílias. Aquele grupo de pessoas, o povo de Israel, como um todo. E o não toqueis no texto está se referindo a uma violência física.
Está se referindo a uma perseguição. Não está falando da impossibilidade de correção espiritual. Há um perigo muito grande nessa má interpretação. Porque alguém usa esse versículo para evitar prestações de contas. Está invertendo o princípio da unção. A verdadeira unção não isenta ninguém da disciplina. Pelo contrário, exige uma maior responsabilidade desse indivíduo diante de Deus. Às vezes nós vemos pessoas dizendo, né, que não pode questionar o líder, que não pode criticar as ações dele, que não pode ser contra as ideias do líder, porque não toqueis nos meus ungidos. Não, o texto não fala sobre isso. Se nós observarmos Natã, Elias, João Batista, esses profetas, eles confrontaram reis, confrontaram sacerdotes, quando estes agiam de modo errado. E isso era a vontade de Deus, esse confronto. Eles denunciavam o erro desses homens, com amor, com justiça, mas eles denunciavam. E essa denúncia não é tocar no ungido do Senhor, mas é defender a santidade do nome de Deus. Resumindo a história toda, não toqueis nos meus ungidos não é um escudo para o pecado, mas é uma lembrança de que Deus cuida dos seus servos e também os corrige. A unção é um chamado para servir com humildade, não é um título para escapar do juízo divino. É evidente que eu não estou aqui apoiando quem vai para a internet para falar mal do seu líder, ou de qualquer líder que seja. Qualquer indivíduo que usa a rede social, que usa YouTube, que usa Facebook, que usa TikTok, que usa Quai, que use qualquer rede social para falar mal de alguém, está cometendo um erro muito grave. Para expor pecado de alguém, está cometendo um erro muito grave. Principalmente se ele se diz cristão. Está cometendo um erro muito grave. Por quê? Porque ele está expondo numa rede mundial para todo mundo os erros dos seus irmãos. Esses erros precisam ser corrigidos de maneira diferente de uma rede social. Então, é muito temeroso quando alguém tanto exagera para um lado quanto para o outro. É temeroso quando eu escancaro as coisas de qualquer jeito pela internet afora, porque com isso eu acabo afastando as pessoas de Deus. E é perigoso quando eu uso a frase não toquei nos meus ungidos para acobertar o pecado de alguém. Então, tanto um extremo quanto o outro deve ser evitado. Mas muito cuidado para não usar esse versículo de maneira errada. De maneira errada. Todo texto tem um contexto que precisa ser observado. Muito bem, finalizando, concluindo a nossa lição, Davi nos ensina a assumir e confessar os nossos pecados com sinceridade. Pecou? Assuma o seu pecado. Pecado tem nome e é preciso ser confessado. E gerar essa confissão, gerar um arrependimento genuíno. Assim, confessando com sinceridade, abrindo o coração para receber o perdão, eu adquiro então uma paz interior e eu não perco a alegria da minha salvação. A sua história continua a nos inspirar, a história de Davi continua a nos inspirar por retratar um homem imperfeito cujo coração era voltado para Deus.
Davi estava longe de ser perfeito, mas era um homem que agradava o coração de Deus, porque diante dos seus erros ele tomava uma atitude muito séria: arrependimento, quebrantamento de coração. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a nossa próxima lição, lição de número 8. Que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus alunos no domingo, ministrando uma aula edificante, transformadora e inspiradora para a vida dos seus alunos, a vida dos nossos irmãos, a vida da Igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe e até lá!